hoje, dia 8, de treinamento aqui em Portugal. Já estamos a gravar. Queria que vocês abrissem para nós orarmos Efésios, capítulo 3, no versículo 14. Efésios 3, 14. E dar os parabéns. Ontem foi um culto espetacular. Hoje não temos aí o nosso pastor Alberto, está a trabalhar. Mas foi um culto bom, com unção, com palavra, com confirmação. E depois o interessante foi que quando o profeta também entrou, não é, através do WhatsApp, o Espírito Santo confirmou com uma ou duas pessoas o mesmo que o pastor também tinha falado. E isso é bom porque é sinal que está todo mundo no mesmo espírito. Então, Efésios capítulo 3, versículo 14. Embora nós não nos vamos pôr de joelhos agora, mas o apóstolo Paulo fazia esta oração e eu recomendo todos fazer esta oração diariamente para pedir a Deus um espírito de sabedoria e de revelação. Então eu vou ler. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo fruto no seu homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos então orar, coloca a mão no seu coração. Pai, nesta noite nós vimos a Tua presença nesta escola de treinamento. Gratidão por mais um dia, gratidão pela vida do nosso profeta, gratidão por este ministério, gratidão por aquilo que estás fazendo. Já vamos a dia 8 de novembro, estamos prestes a terminar este ano de 2021. Senhor, nos colocamos agora no nosso espírito de joelhos e nós, família de Cristo, nos céus e na terra, pedimos que, segundo as riquezas da Tua glória, nos concedas que todos nós estamos aqui, desde o profeta até o obreiro, possamos todos ser corroborados com o Teu poder, pelo Teu Espírito, no nosso homem interior. Senhor, que Cristo cada vez mais habite pela fé nos nossos corações, a fim de nós estarmos arraigados, firmes, fundados no amor de Cristo, para nós podermos compreender com toda a família, com toda a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Ajuda-nos a conhecer esse amor que excede todo o entendimento, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua plenitude. E Tu és aquele que és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nesta noite, faz-me falar pelos oráculos de Deus, que ao som da minha voz todos estes alunos estejam abençoados, tenham a sua mente receptiva, os seus ouvidos abertos e o seu coração pronto para que todos nós possamos crescer, servir com excelência, sermos fiéis, obedientes, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vou só dar uma recapitulação. Hoje vou terminar a segunda parte sobre características de um servo de Deus. Como vocês sabem, sempre no fim do culto, depois de eu terminar, vamos ter o nosso profeta, que já chegou da Suécia. Ele hoje deixou até um áudio, inclusive, no grupo dos servos. E vamos ouvir então as novidades, aquilo que Deus tem para cada um de nós, com certeza que é muita bênção que vem aí em nome de Jesus. Relembrando que depois vocês recebem o estudo e recebem o áudio. E a Bíblia diz que vem para ouvir e ouvir e ouvir. Então há aqui muita boa matéria para nós podermos ouvir várias vezes. Não é só num dia, mas é várias vezes, para podermos melhorar os nossos serviços, neste caso do ministério, a nossa maneira de servir a Deus, aprendermos ainda cada vez mais e mais. Graças a Deus o curso de convertidos está a correr muitíssimo bem. Há pouco tivemos Angola também
E quero já avisar aos novatos, fiz uma alteração, dia 27 deste mês, os novatos. 27 deste mês, depois eu vou mandar uma mensagem individual para cada pessoa. Vamos fazer um teste. Portanto, as pessoas que não estão em Portugal vão fazer no Zap. Quem estiver em Portugal, depois irei combinar, ou presencialmente na igreja, ou por WhatsApp, para depois, numa próxima etapa, assim quando o profeta decidir, no Natal ou depois, fazermos nova entrega de certificados a estes novatos, para você ter um certificado que é do Ministério Remanescente de Cristo, que é um obreiro ou que está em treinamento e pronto, e assim fica tudo bonito e tudo com qualidade. Semana passada nós vimos características de um servo de Deus, vimos Lucas 9,69, vou só recapitular. Vimos que Jesus disse: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vimos que a Bíblia apresenta 3 definições: ministério, ministro e servo. Vimos que ministério quer dizer um desempenho de um serviço. Vimos que ministro quer dizer servo, mordomo, um conselheiro. Vimos também 3 armas fortes no ministério, que é a palavra, a unção e a administração. Vimos o que é um servo: pessoa que serve a Deus e obedece a Deus e às autoridades. Falei da pirâmide, não é? Que a base é o que suporta. Mas o mais importante nisto aqui foi as condições para podermos servir a Deus. Eu falei que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ser crucificado para si mesmo e para o mundo, sermos cheios do Espírito Santo, sermos pessoas obedientes a Deus, ter a chamada de Deus, ser obediente às autoridades instituídas por Deus, consagrarmos totalmente à obra de Deus, sermos disciplinados, aprendermos a viver pela fé, não ser pessoa desocupada, deixar tudo, se for preciso, por amor a Jesus e ao Evangelho, anseio ou desejo por servir ao próximo e não ser servido, e devemos ser pessoas de oração. E o último ponto, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a disposição. Pessoas com 70, 60 anos ainda podem servir a Deus, portanto, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a disposição. O servo de Deus vem para construir o reino e não os seus próprios interesses. E falei que o servo de Deus tem que viver de acordo com Mateus 6,33, e depois entramos numa área que é os atributos de Deus, que é onde eu vou hoje ensinar. E começamos por uma coisa que todos nós gostamos muito, que é a paciência. E eu disse que a paciência é a capacidade de sofrer ou suportar com calma e sem reclamar. Isto é muito difícil porque todos nós, muitas vezes, não entendemos determinadas coisas e reclamamos. Falamos, portanto, estejamos de acordo ou não, e a paciência, ela tem que trabalhar em nós. Porquê? Porque a capacidade de sofrer, quando esta palavra fala sofrer, é a mesma coisa lá em 1 Coríntios, quando fala o amor tudo suporta, tudo sofre. Há pessoas que dizem: eu estou a passar necessidades por amor a Jesus. Eu estou a passar fome por amor a Jesus. Não. E essa palavra sofrer, no dicionário, quer dizer paciente. O amor é paciente. Então nós temos que ter a capacidade de suportar e sem reclamar. A pessoa suporta, ela espera e ela faz lealmente. E ela faz o quê? E ela ora, para que Deus possa mover e Deus possa mudar as coisas. Portanto, ficar, não se retirar ou fugir, ela é constantemente constante. Isto é algo que é um segredo. Você tem que ser uma pessoa constantemente constante. Você não pode ser hoje uma coisa e amanhã outra. A pessoa, ela aguenta firme. Falamos em Romanos 5, versículo 3 a 4. Paciência também não é permitir tudo. Não é pronto, nós temos que andar em amor e agora vale tudo. Não. Então, eu até disse que nós agora vemos porque é que Deus muitas vezes permite tribulação para treinar a nossa paciência. Tribulação, diz a Bíblia, produz a paciência produz a experiência produz a esperança. E um servo de Deus tem que ter esta marca no seu coração, que se chama a paciência. E hoje, e depois terminei falando de Hebreus 12, não é? Largar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e correr, diz a Bíblia, com paciência. E hoje nós vamos entrar na segunda parte, que é, portanto, já vimos o primeiro atributo, que é a paciência. Sabemos que hoje Jesus está à direita de Deus o Pai, diz a Bíblia, a interceder por cada um de nós para não falharmos.
Quando nós estamos quase a falhar, Jesus está lá à direita do Pai a orar e dizer: Senhor, perdoa as suas falhas. O Espírito Santo está aqui na terra. Nós nunca devemos desprezar a correção, porque achei piada ontem, quando fizeram a pergunta ao Jorge Jesus, não é, o treinador do Benfica, estava com maus resultados e ontem os resultados calou a boca a muita gente, embora não seja de Benfica. Não estou aqui para falar agora de clubes nenhuns, mas achei piada, porque os jornalistas diziam assim: diz que os jogadores estão muito chateados por causa de Jorge Jesus. E ele disse: eu em casa, para os meus filhos, primeiro sou pai e depois sou amigo. E esse é o segredo do Mourinho ser um dos maiores treinadores do mundo. Quando se corrige alguém é porque se ama. E você, se ler a Bíblia, você vai ver que o primeiro a corrigir todos nós é Deus. E muitas vezes nós não gostamos de ser chamados à atenção, nós não gostamos de ser corrigidos, mas quando eu chamo a atenção os meus filhos, ou até os filhos da minha esposa, que não são meus, mas é como se fossem, é porque os amo. Se eu não amasse, estava-me nas tintas, não queria saber. Mas porque eu amo, quero o bem deles, quero que eles cresçam, quero que eles sejam um exemplo, eu vou e faço o quê? E eu corrijo. Assim é Deus para connosco. Deus também corrige o nosso líder. Deus também corrige o nosso profeta. Deus também corrige cada um de nós. E muitas vezes nós também somos corrigidos pelas nossas autoridades. Somos corrigidos por determinadas circunstâncias. Então, como servos de Deus, temos que ter este atributo de ser pacientes e, como eu disse a semana passada, e disse na quinta-feira quando preguei, muitas vezes nós temos que engolir sapos, que é você tem que aceitar a correção e ir para a frente. Porque quem ama a Jesus e quem de facto sabe o que está aqui a fazer, ele aguenta firme. Se você servir a Jesus não é um mar de rosas. Servir a Jesus é para valentes. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate da fé. Ora, se combateu um bom combate da fé, esteve na guerra. Quer dizer que ele teve muitas medalhas. Quer dizer que ele passou por muitas tribulações, muita coisa. Mas ele disse: eu combati o combate da fé. Eu consegui chegar até ao fim. E é isto que cada um de nós... Por isso é que existe uma escola de treinamento neste ministério. Para treinar, para ver de facto quem quer servir a Deus. Lá em Malaquias, quando fala dos dízimos, no capítulo 1, diz que, vamos ver a diferença. No capítulo 3, já no fim, diz, vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então, nós não podemos desprezar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porquê? Porque muitas vezes rejeitamos a correção de Deus e corremos o risco de ser desprezados pelo próprio Deus. Quero um exemplo da Bíblia? O próprio Saul aconteceu isso. Foi desprezado. Ele não aceitou a correção. Então, tenha paciência, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aonde? Na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu negócio e no ministério. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos que saber suportar injustiças, temos que saber suportar provações e também temos que saber provocar afrontas. E isso vem pela paciência. Isso vem pela paciência. Então, nós temos que orar, você tem que orar e dizer: Senhor, dá-me paciência. Dá-me um espírito de paciência. Ajuda-me a ser paciente, porque Deus, que é Deus, Ele é Deus, Ele é o maior paciente. Porque Ele é tão paciente para comigo e para com cada um de nós que está aqui. Porque todos os dias nós falhamos. Muitas vezes até fazemos birras. Muitas vezes até pensamos em desistir. E Deus, no entanto, Ele é paciente para connosco. Segundo atributo. Agora vai começar a entrar mais forte ainda. Disciplina. Disciplina. A disciplina é para todo o mundo. Um servo de Deus, e estou a falar servo, é servo todos, engloba todos nós estamos aqui. Ele tem que ser disciplinado. Se você não é disciplinado na sua vida, se você não tem uma rotina, então você vai sempre andar de problema em problema. Os ingleses, eles têm um método que eles ensinam que nós devemos escrever num caderno
hoje tem o telemóvel, e você deve escrever para se orientar. Por exemplo, eu tenho aqui no meu... Sei amanhã sei mais ou menos o que é o meu dia. Levanto-me de madrugada para orar, levo os miúdos à escola, depois é a esposa, depois tenho coisas para fazer, e vou por aí fora, e tenho tudo. Agora, há pessoas que não. Há pessoas que se levantam e deixa lá ver o que é que eu vou fazer. E elas andam ali sem norte. Se você, por exemplo, não é disciplinado a orar, não é? Todos os dias você tem comunhão com Deus, de preferência à mesma hora, no mesmo lugar, você vai ter problemas. O servo de Deus tem que ser disciplinado. Ser disciplinado é ser constantemente constante. Se você trabalha e você tem que entrar às 9, você todos os dias, vamos supor, está aqui no Cacém, tem que ir para Lisboa. Dou o exemplo do meu filho Fred. Ele levanta-se às 7 da manhã, tem que o chamar às 7 da manhã, sai às 8h15 para apanhar o comboio e o metro para entrar às 9. Faz isto de segunda a sexta, todos os dias, à mesma hora. E vai pelo mesmo lugar. Mas ao princípio, não é? Porque ele saiu do curso para começar a trabalhar, teve que entrar nesta rotina. Então eu tive que lhe ensinar a disciplinar. Levantar cedo, agora já dói um bocadinho. Acordar mais cedo. Preparar o almoço, preparar o lanchinho, preparar aquilo tudo. É tudo uma disciplina. E isto não tem a ver com cultura, não tem a ver com tanto se é branco, se é africano, se é cigano. Não, tem a ver com ser humano. Tem a ver consigo mesmo. Se você é uma pessoa que não é disciplinada, um dos caráteres, dos atributos para ser servo de Deus, tem que começar por aqui. Daniel, capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia. Daniel, no Velho Testamento. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. A Bíblia, ela diz... Ora, Daniel 6. Onde é que está o meu Daniel? Aqui. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, abriu as janelas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes fazia. Ou seja, nós sabemos esta história, não é? O Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia, abria a janela. Porquê? Havia uma lei que dizia que ninguém podia orar a não ser aquele rei, adorar aquele rei. E quando os conselheiros do rei ouviram, foram dizer ao rei, o tal Daniel, ele está a orar ao Deus dele. Ou seja, não houve ameaça nem a ameaça que fizeram ao Daniel o parou de ser constantemente constante, disciplinado e fiel. E nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Então vai aqui umas perguntas para nós refletirmos. Você é disciplinado na sua rotina espiritual? Qual a rotina espiritual? Você levanta-se cedo para orar? Você lê a Bíblia diariamente? Cada um de nós está aqui. Tem quanto tempo de comunhão com Deus? Você que serve, chega a horas na igreja no dia em que você serve? No dia em que você serve. Porque se você não está de serviço, é outra coisa. Mas no dia em que eu sirvo, eu chego a horas. Você é disciplinado a estudar? Ou seja, você ouve este estudo várias vezes? Você faz um esforço para estar aqui à segunda-feira, como às vezes o profeta diz, né? Ao domingo as pessoas podiam estar em tanto sítio, não é? Passear e por aí fora, mas não, estão na igreja. A mesma coisa é aqui nós, não é? Temos que ser disciplinados a estudar. Então, Deus quer derramar da sua glória nas nossas vidas. Mas nós temos que ser pessoas disciplinadas. O próprio Ronaldo, que é o maior jogador do mundo, ainda há poucos dias ficou 2, 3 jogos no banco. Porquê? E ele ficou todo amuado, porque eu sou o melhor do mundo. Mas quem manda? É o treinador. Quem decide? É o treinador. Não é o facto de ele ser o melhor do mundo que vai permitir ele jogar todos os dias, toda a hora. Lembram há uns anos atrás, era o selecionador, hoje estou virado para o futebol, era o selecionador, o Scolari brasileiro, que treinava a seleção portuguesa, e o Figo se achava e tal, e ele não veio, houve um treino que ele não apareceu.
Sabe o que é que o Scolari fez? Pôs o Figo no banco. Não jogou. Mas nós, porque é a igreja, muitas vezes pensamos, vale tudo. A pessoa chega lá, não ora, não se prepara. Irmãos, tudo tem que ser feito com cabeça, tronco e membros. Tudo tem que ser feito. Se o nosso líder tem uma equipa que está aqui, então essa equipa, por exemplo, vamos por partes. Se é os obreiros assistentes, então, se o culto é às 10, ele já tem que lá estar pelo menos 9h30 para poder orar, para poder estar em união de espírito. Os músicos já têm que lá estar antes para ver o som, para testar o som, o piano, as vozes. Não é chegar em cima da hora, chega em cima da hora, alô, alô, 1, 2, 1, 2, não tem som e fica tudo ali assim. Não. Tem que ser com ordem, tem que ser com organização. Eu sei que isto custa um bocadinho ouvir, mas é assim que funciona. É assim que nós podemos, é assim que Deus nos pode honrar mais. É assim que Deus nos pode ainda fazer maiores e maiores. Mas isso parte de cada um de nós. Parte de cada um de nós ser responsável e cumprir com o título que nos foi dado. Ah, mas Pastor Augusto tem uma vida corrida e para orar, pois é aí que entra a disciplina. Você tem uma vida corrida? Pois é, aí é que está o problema. Muita gente anda tão atarefada a fazer tudo, menos a coisa certa. Qual é a coisa certa? Buscar a Deus em primeiro lugar. E tudo o resto será acrescentado. Eu na quinta-feira na mensagem dei um pouco do testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Não dei tudo. Mais lá para a frente eu vou dar. E eu larguei tudo. E estou aqui. E Deus tem aberto portas gigantes. Mas gigantes. E não tem falhado. Porquê? Porque decidi honrar o homem de Deus, decidi ajudar o homem de Deus, decidi servir no ministério, servir a Deus com convicção, como sempre fiz, e com a certeza de que Deus é Deus. Então, se você tiver que chegar a horas, por exemplo, ao trabalho, você chega. Porquê? Porque tem um chefe. E porquê? E porque recebe um salário. Mas para Deus, muitas vezes nós fazemos o contrário. Na igreja nós não estamos por salário. Porque se estivéssemos por salário, uma coisa é a pessoa entrar a tempo inteiro, não é? O nosso profeta, por exemplo, vive a tempo inteiro, ele é digno. Digno é o obreiro do seu salário. Ele é digno de ter um salário. Mas nós que estamos ali, estamos de livre vontade. Não estamos a tempo inteiro, estamos de coração. Então não podemos estar a servir, eu só sirvo se me der. Não, isso é chamado mercenário. A pessoa serve a troco de dinheiro. Isso é um mercenário. Isso é o que existe no mundo. Então quando a pessoa diz que não tem tempo, então vou-lhe dizer, cuidado com os ladrões do tempo. Veja quem são os ladrões do seu tempo. Veja. Talvez seja tempo demais no Face, talvez seja tempo demais a perder com pessoas que estão-lhe a roubar a sua fé. Talvez sejam tempo demais, ladrões que estão a roubar tempo. Pode ser televisão, pode ser uma novela, pode ser... Tem tanta coisa. Cuidado com as suas prioridades. Quais são as suas prioridades na sua vida e dentro do seu coração? Quais são as suas prioridades? É para você analisar. Eu não tenho tempo para entrar na escola, para ouvir o áudio do pastor ou ouvir o profeta. Pois é. Esta é uma realidade às vezes. Mas às vezes a pessoa tem mais tempo para estar na rede social porque ela não se quer disciplinar. Há pessoas que não querem se disciplinar. Há pessoas que não aceitam ser disciplinadas. Então ela não pode... Ela dificilmente pode ser um servo de Deus ou dificilmente aguenta esta caminhada. Porquê? Porque estes atributos que eu estou a dizer a vocês são marcas que têm que ficar dentro de nós. Tem que ficar dentro de nós. E Deus quer manifestar o fruto do Espírito. Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. E digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. O que é que a Bíblia nos manda andar? Em espírito. Para eu andar em espírito, o que é que eu preciso? Da palavra. Para eu andar em espírito, o que é que eu preciso? Do Espírito Santo. Para eu andar em espírito, o que é que eu preciso? Gastar tempo a orar em línguas. Para eu andar no espírito, o que é que eu preciso? Louvar a Deus constantemente. Para eu andar em espírito, o que é que eu preciso? Obedecer ao meu líder. Obedecer à visão. Andar em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Quem não anda no espírito, ele vai andar na carne.
Por isso, você agora entende quando o profeta diz, quando está a pregar, diz, aqueles que são espirituais entendem o que eu estou a dizer, aqueles que não são, não vão entender. Porquê? Porque quem está no Espírito, ele vai perceber. Porque ele está no mesmo Espírito. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne luta. A carne vai lutar contra o seu Espírito. Agora você decide orar. Agora você diz, não, eu vou servir mais a Deus. Eu vou fazer isto. O diabo recentemente atacou e disse ao diabo, eu vou servir mais a Deus, nada me vai parar. Eu vou ser fiel, eu estou firme em Jesus Cristo. E o que é que aconteceu? Eu venci. E Deus foi Deus. Porque Deus nunca falha. A última palavra é de Deus. Deus é fiel. Então você vai ter que saber lutar entre a sua carne e o Espírito. E o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro. Para que não façais o que creis. Agora aqui tem uma coisa. Por isso cuidado quando nós oramos. Pai nosso no céu santificado. Seja feita a tua vontade. Cuidado. Porque Deus vai dizer assim, queres mesmo que eu faça a minha vontade? Aí Deus vai mexer numa coisa que se chama o nosso eu, o nosso caráter, e vai começar a doer. E Deus pode-se usar de pessoas, pode-se usar do profeta, pode-se usar do pastor Augusto, pode-se usar do pastor Alberto, pode-se usar de alguém, pode-se usar do teu patrão, para começar a mexer numa coisa que se chama caráter. E agora o nosso caráter vai começar a ser moldado, vai começar a ser transformado, e isso dói. Isso dói muito, irmão. Isso leva para se ter a glória de Deus, para se ter um dom, como nós assistimos pelo nosso profeta, tem um preço a pagar. E quanto mais vai ser o crescimento, quanto mais a fasquia vai aumentar neste ministério, a abertura de igrejas, viagens e por aí fora, mais é o preço, maior é o preço. Maior é o preço. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, então estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, imolações, iras, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutanias. Com estas coisas, acerca das quais vos declaro que antes vos disse que quem comete tal coisa não vai herdar o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. O amor vence todas as coisas. Segundo, gozo. Quer dizer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Servirmos com alegria. Servirmos com ânimo. Estamos sempre de cara alegre. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós reclamamos. Volto a dizer. Eu também falo. Não vale a pena nós pormos assim areia nos olhos. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. A palavra mansidão você pode pôr paciência. Temperança, também pode pôr aqui paciência. Contra estas coisas não há lei. Todas estas características têm que estar no servo de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa é de Deus ou serve de Deus? Vai desde pastor a presbítero, diácono, obreiro. Você começa por ver estas características nele. Se você ver a Bíblia, os verdadeiros servos de Deus na Bíblia gastavam tempo em duas coisas, na oração e na palavra. E eles delegavam os seus afazeres aonde? Aos diáconos, e os diáconos tinham que também ter o seu tempo com Deus. Então nós temos que dedicar tempo à oração e à palavra de Deus como servos. Pare de dizer a Deus, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero isto, Senhor, eu preciso. Você já viu que Deus criou o homem para ter comunhão. E paciência e disciplina, elas andam juntas. Então, seja uma pessoa com paciência e seja uma pessoa disciplinada. Comece a disciplinar-se. Comece a analisar o que é que rouba o seu tempo, no seu trabalho mesmo, no negócio, com os seus filhos, etc, etc. Terceiro atributo. Este também é bom. Obediência. Eu não posso exigir obediência de alguém se eu mesmo não obedecer a Deus e as minhas autoridades. Vou-lhe explicar uma coisa. Por exemplo, num casamento, marido e mulher, a Bíblia diz que o marido é o cabeça. A mulher não é o carrasco. A mulher também está ali ao lado. Mas o marido é o cabeça. E se numa casa, num casamento, na família, não houver autoridade, houver dois galos,
que é que vai acontecer? Vai haver um vazio. Há um vazio. E quando há um vazio no ambiente, entra demónios. Porquê? Porque há um vazio. Então nós temos que reconhecer isto. Se eu sou um diretor de departamento, que já temos, o Ministério tem, eu não posso dizer assim, faz isto, e eu não faço. Eu não posso dizer a você como aluno, vai estudar, ou obedece aqui a esta instrução, e se eu não obedecer ao meu líder. Vai haver um vazio. E se há um vazio, vai entrar demónios. E se vai entrar demónios, vai atacar a minha vida. Então, por isso a Bíblia diz, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. O pastor não sabe os sacrifícios que eu faço. Jesus disse que os nossos sacrifícios, está escrito na Bíblia, são trapo de imundice. Não valem nada. Para Deus não conta nada. Para Deus conta dobrares o joelho e o diabo fica furioso. E para Deus conta obedecer. Por isso ele disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Em Mateus 7,15 também nós conhecemos esta passagem. Que diz lá, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Deus. Aí vem outra pergunta. Outra análise. Eu estou a obedecer a Deus? Eu estou a obedecer à minha autoridade? Eu estou a obedecer porque muita gente que está a servir ainda não entendeu o que é uma visão. Não entendeu. Porque quando entende o que é uma visão, ela vai correr com a visão. Vou dar o exemplo que dei há uma semana atrás, ou noutra lição, que é um clube de futebol. Por exemplo, vamos pôr no Benfica, que é um dos maiores, com mais sócios. Há claro que se o Benfica vai para a Rússia, há claro que os adeptos deixam de comer, deixam por vezes de pagar as contas, compram bandeiras, compram cascóis, compram camisolas e vão lá para o frio saltar olé, 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 e o Benfica não paga nada, alguns ainda dá ataque de coração, só por causa de dizer golo e o meu clube ganhou. Mas sabe porque é que ele faz isso? Amor ao clube. Se você for à Costa da Caparica, tem lá 3 restaurantes que é o Barbas. Você só vê Benfica por tudo o que é sítio. Onde o Benfica vai, ele vai. É Benfica nas cadeiras, é Benfica na parede, é Benfica. Porquê? Porque é o amor dele. É o Benfica. E o Benfica não lhe paga nada. Será que estamos a correr por amor à camisola remanescente de Cristo? Será que estamos a correr com a visão? Ou será que todos nós queremos fazer o mesmo que o profeta? Queremos todos fazer lives, queremos todos fazer isto, queremos todos fazer aquilo. Você já viu que você tem que, para fazer algo, você tem que ter chamada e tem que ser capacitado, tem que ter a unção. É como uma pessoa, profeta, por exemplo, dá um culto ao domingo, pode dar ali 2, 3 horas debaixo daquela, ele tem que ter aquela unção para suportar aquela força demoníaca, porque tem que estar ungido. Meta lá qualquer outra pessoa a fazer isso, se não tiver a unção. Lhe garanto que não aguenta. Então nós temos que aprender a servir a Deus. É um discurso duro, mas é um discurso de amor do pastor Augusto para toda a liderança, porque quero ver este ministério ir longe, quero de facto ver todos nós podermos servir a Deus como uma família, de mãos dadas, ligados ao nosso líder e podermos servir com excelência, com qualidade. Então eu tenho que ser obediente a Deus, às autoridades, governantes, polícia, ao meu patrão, mas também tenho que ser às autoridades na terra, também, que é na igreja. A obediência ela tem que ser de coração e não parcial. Se não vir a história do Joãozinho, a mãe dizia, Joãozinho, sai daí. Joãozinho, sai daí. Joãozinho obedece. E o Joãozinho disse, por fora eu obedeço-te, mas por dentro eu estou aqui nas escadas. E às vezes nós fazemos isso também na igreja. Eu vou obedecer. Por fora eu vou obedecer.
Mas cá dentro, aquilo está ali, aquilo está ali a fazer um bocado de moça. Lembre-se que é Deus que está a trabalhar em todos nós. Todos nós. A obediência é o preço do êxito. Tanta gente quer chegar ao topo. Tanta gente que quer fazer isto. Tanta gente que quer tanta coisa dentro da igreja. Mas a obediência é o preço do êxito, do sucesso. Para chegar lá ao sucesso com Jesus, tem que ser obediente. Você quer ter sucesso na vida? Seja obediente em todas as suas áreas. Quer ter a sua vida financeira próspera? Seja obediente nos dízimos e nas ofertas. Não é jejuar e orar. É dizimar e ofertar. Matou o bicho. Amarrou o devorador. Amarrou o cortador. Amarrou o migrador. Está amarrado os demónios de finanças. Não faz. Não é abençoado. Outros também dizem assim, não, eu já dei o dízimo, eu dei o dízimo ontem. Eu agora já não preciso dar mais oferta. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia diz, trazei dízimos e ofertas. Você dá dízimo uma vez por mês, mas você dá oferta regularmente. E provavelmente se você for fiel e obedecer àquilo que Deus dá, você vai ver que se calhar dá mais oferta. O seu oferta acaba a ser maior para o seu dízimo, porque o dízimo é 10%. Isto foi só aqui à parte para alguns irmãos entenderem. Josué capítulo 1 versículo 8. Todos nós sabemos. Deus disse, Josué estava desanimado, foi sucessor de Moisés, estava triste, e Deus disse, Josué, esforça-te, anima-te, tem bom ânimo. Olha, se tu fizeres a minha palavra, tu vais fazer prosperar. Deus não disse, olha, se tu fizeres a minha palavra, é o profeta, é o pastor Augusto, é o pastor Alberto, é o Jaquim, é o que vai fazer. Não, nem é o próprio Deus que vai fazer prosperar o nosso caminho. Não é. Somos nós, servos. Se obedecermos, se fizermos, então tudo vai prosperar. Obediência é melhor do que sacrificar. Obediência é uma obrigação que, na verdade, temos na nossa vida. Obediência é a única forma de ter garantia das bênçãos de Deus. Onde é que está isso? Deuteronômio 28. Se ouvires a voz de Deus, e obedeceres, cumprires os mandamentos, tem lá outra vírgula, todas as bênçãos virão sobre ti. Não é você que tem que andar atrás da bênção. Não é você que tem que andar atrás do dinheiro. Você não tem que ser escravo do dinheiro, o dinheiro tem que ser seu escravo. Não é você que tem que andar atrás de uma loja. Não. As bênçãos é que tem que andar atrás de nós. Mas isso acontece como? Se eu ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Depois de passar por tudo isto, irmão, então agora eu e você estamos prontos para ser provados e agora vamos entrar no outro sítio que é muito bom, que se chama deserto. Deserto. Aquilo que vale mais na sua vida, aquilo que mais você está ali a dizer isto aqui, eu estou agarrado, é aí que Deus vai visitar. Você está agarrado a uma casa, Deus vai te visitar aí. Quem tira os meus filhos tira tudo, Deus vai te visitar aí. Eu gostava de servir mais a Deus, mas eu não posso, que eu preciso ganhar dinheiro. Deus vai te visitar aí. O que mais valia para Abraão, depois de tantos anos, não tem filhos? Isaac. Olha, o Isaac nasceu. Agora, Deus, tens de compreender, eu não posso ir tantas vezes ao monte orar. Agora, Deus, tens de compreender, foi tantos anos à espera, eu e a minha esposa, eu tenho que dar tanta atenção ao meu filho. Ninguém está a dizer que não cuida dos filhos. Mas Deus disse, ok, Abraão, sim, Deus, pega no teu filho, pega no cutelo, traz. O filho perguntou, pai, onde é que nós vamos? Vamos ali em cima ao monte. E onde é que está o cordeiro? Já lá vais ver. O cordeiro era ele. E quando chegou lá, preparou tudo. E quando foi para matar o seu filho, o anjo veio e disse, não precisas de matar. Porque Deus só queria ver quem está em primeiro lugar no teu coração. O meu conselho é, pegue numa folha, pegue numa caneta e escreva. Quais são os meus Isaques? Que é o Isaac? Tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo que vai ocupando. Começamos no primeiro amor. Nós estávamos tão fervorosos. Estávamos tão alegres. Agora estamos a servir. De repente você já está há tanto tempo, começa a ver coisas na igreja que você diz, mas eu não pensava que isto assim acontecia. Pois é, mas a igreja não é perfeita, porque a igreja são pessoas. E agora agarre-se à cadeira. Por vezes é pior dentro da igreja do que no mundo. Pastor, estou-lhe a dizer,
Por vezes é pior, porque a igreja é constituída por pessoas. E pessoas estão em transformação. E pessoas têm os seus defeitos, como têm as suas virtudes. Então você tem que ver, analisar. Qual é o meu Isaac? O que é que me está a pôr mais parado? O que é que me impede de ir tantas vezes, já não vou tanto à igreja? O que é que me impede de não ser mais fiel como eu dízimo? O que é que me impede de dizer, profeta, agora sabe, eu sinto por Deus e tal, eu agora vou-me sentar um bocadinho, sabe, eu agora vou fazer assim, sabe, Deus falou ao meu coração para fazer isto. Analise. Deserto. O deserto mostra aquilo que está no nosso coração, irmão. Jesus, quando foi batizado nas águas e no Espírito Santo, de seguida ele foi enviado para onde? Para o deserto. Para ser testado e provado. 40 dias, 40 noites, com uma fome danada. Mais sensível, mais fraco. Aparece-lhe Satanás. Oh, Jesus, tu és o Filho de Deus. Transforma estas pedras em pão. E Jesus respondeu como? Com a palavra. Está escrito. Quando Jesus estava mais sensível com fome, o diabo atacou. Todos vamos passar pelo deserto e vamos ver a atitude que está no nosso coração. Você sabe que o ouro, não é? O ouro, para se transformar em ouro, tem que passar pelo fogo. Para quê? Para tirar as impurezas. Quando nós passamos pelo deserto, o que está escondido vem à tona e as impurezas vão sair e aí se mexe no nosso caráter. E é aqui que muita gente não aguenta. É aqui que muita gente diz, vou-me embora. É aqui que muita gente diz, profeta, eu agora quero-me sentar. O meu tempo acabou aqui. Agora eu já não quero mais servir aqui. Porquê? Porque está a sair impurezas. Está a sair impurezas. Você está no deserto? Vai ser trabalhado. Aquilo que Deus não quer, vai tirar para fazer a vontade dele. No processo do deserto e da fornalha, nós vamos ser refinados. E por fim, depois disso tudo, de passar pelo deserto, passar pelo ser refinado, Deus nos dá uma vestimenta sobre a nossa vida. Depois de passarmos por este processo todo. A Bíblia fala lá em Levítico, você pode ler, não quero demorar muito mais tempo para dar espaço ao nosso profeta. Levítico 16:4 fala sobre uma vestimenta. Uma vestimenta dos atos de justiça. O que é justiça? Justiça fala que Deus castiga os maus, mas Deus também castiga os bons. Se você for ler o Velho Testamento, antigamente Deus abria a terra e engolia as pessoas vivas, fechava com elas lá dentro. Salmo capítulo 1, versículo 1. Não andes na roda dos escarnecedores. Não andes com pessoas que não querem saber de Deus. Não andes com pessoas que até contam anedotas e põem lá o nome de Deus em vão. Não andes com pessoas que roubam a tua fé. Quem é o leque que está à sua volta? Com quem você se rodeia? O mundo diz assim, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem tu és. Veja com quem você anda. Veja com quem você desabafa. Veja com quem você fala. Para terminarmos, por instruções de Deus, Moisés escolheu alguns servos de Deus. Em Números 11, capítulo 11, de 16 a 17, você depois lê, quando ouvir o estudo outra vez, ou quando vir o estudo por e-mail, Deus mandou reunir o quê? 70 homens. Agora, estes 70 homens tinham a capacidade de liderar, ensinar, ser respeitados no meio do povo. E é aqui que nós temos que aprender. Mas Deus capacita. É verdade. Deus capacita qualquer pessoa. Deus capacita. Mas foi escolhido 70 homens. Foi escolhido com capacidade de liderar, de ensinar e ser respeitados no meio do povo. Depois deles vieram os homens de Davi. 1 de Crónicas 12, 28 a 38. Olha aqui. Eram homens quê? Valentes. Homens quê? Fiéis. Homens, quando falo homem, é homem e mulher. Entendidos. Sabiam o que haviam de fazer. Eram soldados experimentados. E depois, Atos capítulo 6, versículo 2. Veja que eu estou dando a categoria das pessoas dentro da igreja. Vieram os diáconos. Atos capítulo 6, de versículo 2 a 4. A Bíblia fala que eles eram pessoas de confiança, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria.
Os requisitos, meu irmão, cada vez que servimos mais a Deus, vai aumentando. Então, finalizo com isto. Um modelo bíblico para colocarmos pessoas a servir a Deus. Por isso é que nós, dentro do ministério, temos esta escola como treinamento. 1 Timóteo capítulo 3 diz lá que se alguém deseja o episcopado, deseja a obra, ele tem que ser fiel. Ele tem que ser... tem aqueles requisitos todos que já demos na primeira lição, que foi na visão, sobre o tema da visão. Então, que todos vocês possam entender este estudo, possam ouvir novamente, porque tem coisas que tem que se ouvir novamente para todos nós podermos servir ao nosso Deus. E tenho terminado, temos aí o nosso profeta, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmão. A paz. Quantos estão bem, quantos estão felizes com Jesus? Amém. 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 Irmã Ligiana está aí? Tá. Ela pode dizer. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.